Tá, professora? Tá iniciando. Pronto, pode. Boa tarde. Iremos iniciar, mais um encontro do nosso grupo de estudos. E hoje o nosso tema será o trabalho e a classe trabalhadora. O trabalho e a classe trabalhadora em tempos de pandemia da Covid-19. E hoje contaremos com a presença de 2 participantes. Vou fazer uma breve apresentação deles. O doutor Ronilson Barbosa de Souza, graduado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, em 2014, doutorado em Geografia pela mesma instituição, é professor da Rede Municipal de Petrolina, tem experiência em Geografia, com ênfase em Geografia Agrária, atuando nos seguintes temas: trabalho, camponês, agricultura familiar, movimentos sociais e território. O nosso outro convidado é o mestre Leandro Cavalcante Reis, também graduado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, campus Petrolina, possui mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Sergipe, 2015, é doutorando em Geografia pela mesma instituição e professor da Rede Municipal de Petrolina. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em Geografia Agrária, atuando nos seguintes temas: camponês, trabalho e território. Lembrando que no final da fala dos convidados, a gente vai abrir para o debate, então quem quiser questionar alguma coisa pode abrir o microfone ou colocar a pergunta no chat. Então, agora eu passo a palavra para os nossos convidados. Então, a gente combinou, conversei com o Leandro um pouco antes, que eu ia iniciar e depois passaria a palavra para ele. Pode ser? Pode. Fique à vontade, Ronilson, mas Leandro, sinta-se em casa. Então, boa noite, né? Já quase boa noite. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a toda a equipe do CE pelo convite, especialmente a Áurea. Parabenizar o grupo pela iniciativa. Nós publicamos um artigo recentemente, a Áurea até comentou aí, escrito ano passado, saiu pela revista Pegadas, com esse título, né? O trabalho e a classe trabalhadora em tempos de pandemia da Covid-19. E o objetivo era basicamente analisar os ataques que estavam sendo levados adiante contra os trabalhadores. Então, hoje, a gente vai basicamente atualizar algumas informações, essas informações, mas antes eu queria destacar alguns aspectos centrais da conjuntura, né? Está um pouco baixo, Ronilson, o teu som. Deixa eu aumentar um pouco. Melhorou? Melhorou. É porque estava dando aula, aí às vezes fica conversando com os alunos e eu diminuo um pouco. Mas eu vou ficar com o microfone aqui perto da boca também para melhorar, pode ser? Pode. Bom, então, um primeiro aspecto assim, central da conjuntura é que nós vivemos numa época de crise estrutural do capital, como analisa Mesaros, né? O capitalismo, ele trava a capacidade de produzir riqueza. Uma crise da capacidade de produzir, entre a capacidade de produzir e as relações sociais de produção, que já se transformaram em entrave. Marx fala isso no prefácio da Contribuição à Crítica da Economia Política, e essa reflexão é retomada pelo Mesaros. Mesaros vai citar alguns aspectos: a obsolescência programada, o desemprego crônico, o desemprego estrutural, a devastação ambiental, a prática de guerra, etc. Tem alguns outros aspectos que a gente pode aprofundar no debate. E nós temos uma crise dentro da crise estrutural, uma crise cíclica dentro da crise estrutural, como quiserem. E é importante lembrar que essa crise ela antecede a pandemia, propriamente dita. Antecede a pandemia do coronavírus. Já havia no Brasil cerca de 11,6 milhões de trabalhadores desempregados. O PIB de 2019 vinha caindo em relação aos anos anteriores, né? 2017, 2018 foi de 1,3
e ele caiu para 1,1%. Então, são algumas das manifestações da crise. Esse contexto de crise ele tem impulsionado uma precarização das condições de vida da classe, pela retirada de direitos, pelo aumento do grau de exploração, pelo desemprego, pela restrição das liberdades democráticas, pelas opressões e pelo ataque às organizações políticas da classe trabalhadora. A classe dominante precisa retirar o capitalismo da crise, penalizando ainda mais os trabalhadores. Então, nesse contexto, cabe ao Estado, nesse contexto de crise, cabe ao Estado o papel de administrar as chamadas contratendências, as tendências à queda na taxa de lucro, de modo a viabilizar o aumento do grau de exploração da classe trabalhadora, seja pelo aumento da jornada de trabalho, seja pela intensificação do trabalho, redução do salário, redução do preço dos elementos do capital constante, formação de superpopulação relativa, ampliação e abertura de mercado externo, aumento de capital em ações, entre outras ações. E no Brasil, como vimos, a crise do capital ela erodiu as bases da política de colaboração de classes que vinha sendo levada adiante pelo PT, fazendo com que os setores burgueses que antes o apoiavam migrassem para a oposição por desejarem um ataque de forma mais rápida e profunda sobre os trabalhadores. Então, vou falar um pouco das medidas que foram adotadas pelo governo Temer, como a emenda constitucional 95, era a PEC 241, que altera a Constituição impondo limites aos investimentos nas áreas sociais por 20 anos, a reforma trabalhista, que ataca os direitos dos trabalhadores contidos na CLT, a aprovação do projeto de lei complementar 257, que depois tornou o projeto de lei o PLC 54, que congela salário, barra concurso público, abre precedente para as privatizações, etc. E o governo Bolsonaro, a eleição de Bolsonaro, significa uma continuidade em aprofundamento do golpe contra Dilma, né, do golpe protagonizado por Temer, né, o golpe institucional contra Dilma. A eleição de Bolsonaro significa um aprofundamento do golpe e ficou bastante evidente, né, quando o Sérgio Moro, que foi o principal articulador da prisão do Lula, ganhou um superministério no governo Bolsonaro. Né? E, recentemente, os setores burgueses consideraram a parcialidade do Moro. Né? Inclusive, eles reconheceram o golpe. Né? O principal objetivo do golpe foi radicalizar a agenda de Michel Temer, né? A eleição de Bolsonaro, né? Organizada, assim, viabilizada por essa prisão do Lula. Tinha como objetivo radicalizar o golpe de Michel Temer contra a classe trabalhadora, além de consolidar um realinhamento político-econômico internacional do Brasil de maneira ainda mais subalterna aos Estados Unidos, e impulsionar esse último em seu avanço e domínio sobre a América Latina. Então, vamos analisar algumas medidas do governo Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu, por exemplo, aprovar a reforma da Previdência, né, cujo objetivo era deixar de pagar 800 bilhões de benefícios em 10 anos. Aumentou 2 anos para as mulheres se aposentarem, de 60 para 62, e para homens continua 65 anos. O tempo de contribuição passou de 15 para 20 anos, no caso dos homens, para as mulheres continua 15 anos. Acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, que era de 35 anos para homens e de 30 para as mulheres, e para a aposentadoria integral, para ter o direito a 100%, os trabalhadores precisam contribuir por 40 anos e ter a idade mínima. Fundiu os dois, né? Ano passado, com a pandemia, o governo aproveitou ainda mais para transferir recursos públicos para bancos e grandes empresários, a exemplo do investimento de 1,2 trilhões de reais para os bancos, além de retirar direitos dos trabalhadores, corte de bolsa de estudantes, etc. Algumas medidas não foram aprovadas, mas elas evidenciam
a selvageria de alguns dos interesses, né? Como a MP 297, que, entre outros ataques, ela suspendia o contrato de trabalho por 4 meses sem remuneração. A MP 905 do contrato verde e amarelo, que caducou no Senado, reduz a multa de demissão sem justa causa de 40% para 20%, parcelamento de férias e 13º salário, isenção da contribuição patronal do INSS, lançou medidas prevendo 51 bilhões para complementar salários reduzidos, redução da jornada e redução do salário de 25%, 50% e 70%, suspensão temporária dos contratos, e aprovou também o orçamento de guerra, né? Essa medida é uma espécie de desvinculação dos recursos para facilitar a gestão da dívida pública durante o período de pandemia, prevendo um endividamento público para pagar salários, benefícios previdenciários, manutenção da máquina pública e outras despesas correntes. A compra de títulos podres, que, para a Auditoria Cidadã da Dívida, evidencia o financiamento do sistema da dívida, a suspensão da exigência de que empresas estejam em dia com a Previdência Social de empregados para receber benefícios e incentivos fiscais. No entanto, não traz nenhuma previsão de contrapartida para das empresas com a taxação de lucros e dividendos, né? Com a taxação de lucros e dividendos. Bom, esse ano, 2021, Temer já havia alterado a política de preços da Petrobras e colocado de acordo com as oscilações do dólar e do mercado internacional, para favorecer principalmente os acionistas na Petrobras e tal. Bolsonaro deu continuidade a essa política, além da privatização e da destruição da capacidade produtiva da empresa para favorecer grupos transnacionais. Então, dessa forma, nós tivemos vários aumentos consecutivos nesses 3 primeiros meses, né? Além de provocar aumento em vários outros itens, né? O aumento do combustível racha o aumento de vários outros itens. Bom, o novo auxílio emergencial, o auxílio emergencial antes era de R$600 para solteiro e R$1.200 para mães que são chefes de família. Após 3 meses de espera sem nada, foi aprovado 4 parcelas de R$150 para solteiros, R$250 para casal e R$375 para mães que são chefes de família. Na primeira rodada, na época que era 600 e 1.200, pagaram 68 milhões de pessoas. Agora vão pagar 46 milhões. Agora é uma só pessoa por família e não mais 2. E o governo não vai aceitar novos pedidos. Então, vai ser um auxílio menor para menos pessoas. O DIEESE calculou o que é possível comprar com R$250, né? Não dá nem metade da cesta básica, que é de R$640. De acordo com o IBGE, nós temos hoje 14,3 milhões de trabalhadores desempregados, quase 2,5 milhões de pessoas a mais do que no mesmo período do ano passado, que era de 11,9 milhões. Temos 5,9 milhões que desistiram de procurar trabalho. De cada 10 brasileiros que conseguiram a ocupação, 8 estão na informalidade. 826 mil passaram a trabalhar por conta própria. No setor privado, dos 362 mil admitidos, apenas 23 mil com carteira assinada. Dos 212 mil novos trabalhadores domésticos, 177 mil são informais. Isso significa sem direitos e baixa remuneração, né? Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que, em 6 meses, o número de brasileiros na pobreza triplicou. O número de pobres saltou de 9,5 milhões em agosto de 2020 para 27,3 milhões em fevereiro de 2021. A Câmara
recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou uma lei que permite a compra de vacinas por empresas, né? Ou seja, viabiliza a acumulação privada em detrimento do SUS, da maioria do povo. A lei permite que a compra de vacinas pela iniciativa privada foi incentivada há menos de um mês. A gente pode entrar, aprofundar algumas questões que eu estou falando aqui, né? Estou citando assim, resumindo, para passar para Leandro. Um relatório da Câmara dos Deputados sobre os trabalhos do Ministério da Educação identificou uma redução nos recursos para a educação num momento em que aumentou a dificuldade de acesso ao ensino. O programa de educação conectada em 2020 teve uma redução de menos da metade das verbas, 82,4 milhões, 45,1%. Redução na verba para infraestrutura em 2020 foi 1,6 bilhões, 59,2%. Redução dos recursos repassados para estados e municípios para a preparação do Enem, né? 2020 foi 14,4%. E na educação superior houve corte de mais de 134 milhões na verba de apoio às universidades federais, 70%. E saiu o edital de cortes de bolsa, de pós-graduação, né? A destruição da pesquisa no Brasil. Recentemente também o governo privatizou 22 aeroportos. Algumas outras medidas, elas não foram aprovadas, né? Mas, como eu disse, elas evidenciam os interesses que estão por trás, né? Assim, a selvageria dos interesses dos ataques contra a classe trabalhadora. Por exemplo, a PEC 186 é mais um exemplo, né, dessa perversidade do governo federal, do governo Bolsonaro. A começar pelo fato de que ele costuma condicionar os repasses aos governos estaduais e municipais à aprovação de seus projetos. E, nesse caso, ele atrelava a concessão do auxílio emergencial à aprovação dessa PEC, da PEC 186, que extinguia o piso para investimento em saúde e educação, por exemplo, né? Entre os ataques. Bom, gente, eu vou parar por aqui e a gente aprofunda mais no debate. Vou passar para a Leandra agora, ok? Ok, aí o Ronilson apresentou aí essa parte bem atualizada lá, já que a gente fez o artigo, já vai praticamente um ano, né? Saiu agora, mas nós fizemos lá em agosto, eu acho, por aí, e final de julho, foi isso, que era o prazo de entregar lá, final de julho. Então, atualizou já os dados em relação a essa conjuntura do país e a situação dos trabalhadores, como é o tema do artigo, e a situação dos trabalhadores hoje no Brasil, certo? Então, como é que os trabalhadores hoje estão passando diante, principalmente, do governo hoje que nós estamos com ele, né, do governo Bolsonaro. Então, qual é a situação desses trabalhadores, principalmente vivendo, inserido nesse contexto de pandemia? Né? Então, vocês vão pensando aí nas questões para a gente entrar no debate e aí passando aqui para Leandro. Então, boa noite a todos e todas. Inicialmente, eu quero agradecer ao grupo que está responsável pela organização da atividade, Patrícia, Maria Karina, Maria Genária e Lucas. Eu quero cumprimentar e agradecer a professora Áurea, pelo convite e falar que tenho uma profunda admiração e gratidão pela grande contribuição no processo formativo. Fui orientando ela desde a graduação e a gente permanece com essa relação de amizade até hoje. Por ter me apresentado a teoria crítica e com isso possibilitar uma leitura de mundo, uma outra leitura de mundo, né? Então, foi a partir do encontro de Áurea na universidade que eu tive contato com a leitura da teoria crítica e, consequentemente, uma nova forma de ler o mundo. Também quero comentar e agradecer ao camarada Ronilson, que é um grande pesquisador e militante, comprometido com a transformação da sociedade. E dentro da graduação tem uma grande admiração e uma relação de amizade com ele, e se tornou um grande amigo, na qual tenho aprendido muito. Bem, Ronilson já apresentou aí
já fez as apresentações, como a Aura colocou algumas atualizações e aponto com um diálogo sobre a pandemia, trabalhos e trabalhadores no momento da pandemia. E eu queria também trazer algumas informações para evidenciar ainda mais e colocar que assertivamente o texto aponta sobre essa questão do trabalho e dos trabalhadores em tempo de pandemia. Como que o capital, como o Ronius colocou, o Estado, a serviço do capital, se coloca em momentos, sobretudo, de crise estrutural do capital e principalmente nesse contexto da pandemia. Aí eu vou trazer aqui inicialmente também algumas informações que saíram agora recente, foram divulgadas recente, algumas informações, principalmente no que afeta a questão da concentração de renda. Muito tem se colocado a ideia de que a pandemia só tem afetado a renda, só que contraditoriamente, no contexto afetar a renda e a qualidade de vida das pessoas, essa pandemia, e é uma contradição não da pandemia, mas típica do capitalismo, do capital, ela concentrou ainda mais renda no momento de crise que a gente está vivendo da pandemia, né? Então, os dados saíram agora essa semana, se não me engano, da Forbes, da revista americana Forbes, que ela traz a lista dos bilionários do mundo, né? Enquanto a maior parte dos trabalhadores, a maior parcela da sociedade, amarga dificuldade para a sobrevivência, amarga dificuldade para colocar comida na mesa diariamente, a riqueza dos bilionários do mundo aumentou em cerca de 5 trilhões de dólares. E não somente isso, a lista que tinham aproximadamente 2.100 pessoas, bilionários pelo mundo, aumentou em 660 pessoas nessa lista dos seletos bilionários do mundo, que representam o grande capital. Então, e pós-pandemia, quase 500 novos bilionários pelo mundo. E representa, só a título estatístico para a gente refletir um pouco, um novo bilionário a cada 17 horas. Ou seja, a cada 17 horas, o capital produz um novo bilionário pelo mundo. Só para se ter uma ideia, em valor de riqueza acumulada por esses bilionários, esses 2.700 bilionários, 2.755 para ser mais exato, esses bilionários acumulam uma fortuna de cerca de 13 trilhões de dólares. É algo em torno quase equivalente ao PIB da China, quase que similar ao PIB da China, que é a segunda maior economia do mundo. Ou seja, o que uma economia a segunda maior economia do mundo, que tem mais de 1 bilhão de pessoas vivendo nesse país, é a riqueza que acumula na mão de 2.755 pessoas, bilionários. E essa riqueza que se concentrava em torno de 8 trilhões saltou para 3, ou seja, teve um acréscimo em um ano de 5 trilhões de dólares de riqueza acumulada. No Brasil, nós também tivemos essa expansão da riqueza acumulada na mão de poucas pessoas. O grupo seleto de bilionários brasileiros cresceu de 45 para 65. E o patrimônio desses bilionários brasileiros, que estão dentre esses 2.755, está na casa de 1,6 trilhões de reais, contra quase que dobrou esse patrimônio em um ano. Então, são dados que demonstram, dentro disso que a gente está discutindo, essa concentração de riqueza no sentido do capital para poucas pessoas, enquanto a maior parte da parcela da população, em momento de crise pandêmica, tem dificuldades para se reproduzir enquanto ser humano. Tem outro dado aqui, quando a gente está falando de se manter, de alimento, é uma coisa essencial para a vida. Tem um relatório do Banco Mundial e da Oxfam, que é uma ONG que trabalha com esses dados sobre a questão de fome, de trabalho, que o Brasil foi o país do mundo onde os alimentos mais subiram. Ou seja, de todos os países do mundo, o Brasil foi o país onde os alimentos mais subiram. E uma contradição, quando a gente discute e sabe que o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas como essa produção é concentrada com vistas ao agronegócio, à produção de commodities, nós temos essa contradição também. Esses alimentos não são para saciar a fome, mas sim para
gerar riqueza, concentração de renda. E em 2020, os alimentos subiram em média 15% no Brasil. Esses dados são evidentes quando a gente vai ao supermercado, que a gente, em um ano, os preços praticamente dobraram. Quando a gente pega, por exemplo, alimentos essenciais como da mesa do brasileiro, como carne, arroz e feijão, fica muito simples da gente perceber isso pela nossa feira mensal que a gente vai ao supermercado. Outro dado cruel, quando a gente discute essa concentração, essa geração de riqueza concentrada na mão de poucas pessoas, que aí o reflexo desse aumento do preço dos alimentos e dessa concentração de renda e do desemprego, que o Ronilson colocou muito bem aí nos dados que ele trouxe, é a questão da insegurança alimentar. Saiu agora também essa semana um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia 19 no Brasil. Ele foi realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede PESAN. E ela mostra que nos últimos meses do ano passado, cerca de 19 milhões de brasileiros passaram fome. E mais da metade do domicílio, ou seja, 50%, ou cerca de 116 milhões de pessoas, convivem com algum grau de insegurança alimentar. Ou seja, em outras palavras, praticamente mais de 100 milhões de brasileiros, de alguma forma, não têm alimento suficiente para suas necessidades diárias. Então, 55% dos lares brasileiros convivem com algum grau de insegurança, é o que mostra esse estudo. E 9% desses lares relatam que passam fome. E aí, só para ter uma ideia, esse dado foi o dado mais elevado observado desde 2004. Então, desde 2004 não se tem um dado tão cruel. E aí, trazendo também o que a gente discute na geografia agrária, que a Áurea certamente já discutiu com vocês, que é essa questão da produção de alimentos pautada na produção do agronegócio, que aí a gente vai ter o agronegócio bateu recorde na exportação, recorde no volume de exportado o ano passado, e contraditoriamente nós tivemos esses preços elevadíssimos dos alimentos, né, ao longo desse contexto de pandemia. Se a gente tivesse uma outra sociedade, a gente poderia dizer que, no momento de crise como a gente poderia ter estoques de alimentos, ter alimentos mais baratos para a gente poder enfrentar a crise. Mas, como a sociedade é regida pelo sistema do capital, acontece justamente o contrário, né? E aí, como exemplo, vocês devem ter visto na contramão desse sistema, na contramão do agronegócio, os movimentos sociais, sobretudo ligados ao MST, ao MST, que fizeram campanhas solidárias de arrecadação de alimentos, distribuição de alimentos, para ajudar essas pessoas que passavam por alguma dificuldade. Então, também já fui breve na minha fala, só queria trazer esses dados fazendo a ponto com o texto, mostrar que esses dados reforçam ainda mais e evidenciam ainda mais que o que foi colocado no texto, que essa conjuntura atual que a gente está vivendo, sobretudo diante desse governo, promoveu mais ainda ataques contra o trabalho e contra a classe trabalhadora, e coloca ainda mais a necessidade da luta contra o capital, e que essa luta não se vai dar na esfera do indivíduo, mas na esfera da classe social unida. Então, era isso. Obrigado. A gente abre aí para o debate agora. Bom, gente, então foi muito bom. Aí os dois mostraram dados muito bons. E eu aqui só dizendo para as meninas pegarem também esses dados que Jaqueline e Ana Júlia estão discutindo isso, que Leandro aponta. Então, eu acho que fica para a gente fazer o debate, né, destacando os dois pontos, tanto de Leandro como de Ronilson, porque, assim, o que a gente queria apontar, ou aborda lá no artigo, é essa situação da classe trabalhadora hoje, nesse momento também dos governos e de expansão cada vez mais desse agronegócio, né? Então, o ataque à classe trabalhadora vem acontecendo de forma desmedida, né, seja pelo o desemprego, seja pela negação do auxílio e esse aumento de forma assustadora da questão da fome,
E quando a gente pega o Brasil, um país de grande expansão do agronegócio, os meninos estão, Lucas, acabei de corrigir agora o trabalho dele, né? Então, vê o número do agronegócio crescendo e essa produção, particularmente aqui em Petrolina, né? Então, Jaqueline e Lucas, os meninos estão com os dados já da Vale Export, e aí a gente já presencia como essa produção foi grande. E aí a gente olha, não precisa nem fazer uma pesquisa mais acirrada, porque na nossa essência, ou da nossa, até mesmo de uma forma bem aparente, sem precisar entrar nos detalhes de uma pesquisa mais aprofundada, a gente vê uma fome assim desmedida. Então, o alto número de desemprego, as pessoas passando fome, as filas quilométricas agora para buscar o auxílio, as filas quilométricas para pegar alimentos doados por entidades, já nem digo esses do MST, mas alimentos prontos, para poder os trabalhadores como se fosse o alimento do dia. Então, toda essa situação a gente vem presenciando assim de forma muito visível. Então, não precisa nem a gente ir lá pegar os dados mais aprofundados. Agora, lógico, nós estamos num processo de pesquisa, quando a gente vai mostrar esses dados, aí o negócio se torna de uma forma muito absurda. Né? Então, o que é que vem acontecendo? É isso que a gente está tentando discutir, já que nós estamos num processo de análise. Como a gente encara isso e como a gente analisa isso e como é que a gente se coloca nesse processo enquanto sujeito, né? Enquanto fazendo a análise dessa própria sociedade, como é que a gente está inserido nesse contexto? A partir daí, eu acho que a gente precisaria fazer aqui o debate. Aí, as meninas aí, nós vamos abrir aqui para o debate, vocês podem fazer algumas questões, certo? Quem tiver as questões, pode abrir aí o microfone ou escrever aqui no chat, certo? O grupo já pode também fazendo perguntas para os outros irem se estimulando, ok? Aí, Karine, como vocês organizaram? Lucas? Bora? Lucas, Karine, Patrícia não chegou ainda não, né? E aí, Saulo? Nunca mais tinha visto você. Dê você por aqui para perguntar, Eleonai. Vamos lá, Karine? Olá, professora, porque eu estava correndo. Bora aqui, cadê você perguntando? E aí, vamos lá, Karine? Não sei como vocês se organizaram aí. Vamos, Lucas? Lucas pode começar, né, Lucas? Lucas está fresco. Acabei de corrigir o negócio dele aqui. Aí ele tá, aquele Lucas, ele tá colocando aqui, Karine. Como fica a análise dos próximos governos, mesmo que seja eleito um presidente populista? Ai, Deus. Aqui é mais para Ronilson. Mesmo um presidente populista, não sei exatamente como o Lucas se refere a essa questão do presidente populista, mas acho que Ronilson explica isso bem. Só repetir a pergunta, por favor, Áurea. Como fica a análise dos próximos governos, mesmo que seja eleito um presidente populista? Eu sei se é o significado de populista mesmo, ou se é talvez um presidente mais de cunho voltado para uma análise mais de esquerda. Não sei. Essa é Luciana. Perdão, Luciana, não é Lucas, não. Ai, Luciana, vi só o L, eu tô cega. Nessa pandemia, não tem nem um ano que eu fiz exame de vista, mas eu preciso fazer outro, viu, Leandro? Eu tô cega, literalmente. Pode ir respondendo. Ou tem aqui o outro, de Genária. Pergunta? Você quer fazer o bloco de perguntas? Ou quer Quero, que a gente então vou fazer essa aqui de Genária. Agradecemos a belíssima exposição, uma brilhante análise sobre a conjuntura da classe trabalhadora, onde há o avanço da extrema-direita, com a perseguição aos movimentos sociais e o difícil momento que se encontra o país.
A questão do desemprego, as condições precárias diante da tanta desigualdade social, com o aumento da pobreza. Não é pergunta não, né, Genária? Os avanços em destruição aos direitos da classe trabalhadora. Como explicar o imobilismo dessa classe diante de um quadro tão nefasto, onde há destruição dos serviços públicos, da educação básica, a universidade pública, entre outros? Como explicar o fato de que consigamos fazer movimentos expressivos contra essa lógica destrutiva? Esse é o de Genária. E o de Luciana. Então, tem as duas aí, de Luciana e de Genária. Tá no chat aí, Ronilson. Repete aí para mim, por favor, Áurea. Porque eu botei o celular O de Luciana é como fica a análise dos próximos governos, mesmo que seja eleito um presidente populista. Esse eu li. O de Genária é grandão. A questão do desemprego, as condições precárias, ela faz aqui embaixo a pergunta. Com o aumento da pobreza, o aumento da destruição da classe trabalhadora. Como explicar o imobilismo dessa classe diante de um quadro tão nefasto, onde há destruição dos serviços públicos, da educação básica, a universidade pública, entre outros? E também, são duas, né? Como explicar o fato de que não consigamos fazer os movimentos expressivos contra essa lógica destrutiva? Tá. Acho que depois o Leandro também pode falar um pouco. Ok. Então, como fica a análise dos próximos governos, mesmo que populistas, né? Acho que populistas aí, eu acho que se refere a governos de colaboração de classes. Veja. Também acho. Também achei que foi para esse lado. Como eu falei, nós estamos vivendo uma crise estrutural do capital. Então, a possibilidade de governos de colaboração de classes com algum ganho para a classe trabalhadora é cada vez mais raro, né? A própria questão da social-democracia, vejam que ela foi se adaptando ao longo dos anos, né? E hoje ela é cada vez mais social-liberal, né? Hoje a gente tem uma proximidade muito grande, mesmo desses setores que se reivindicam social-democratas, com setores neoliberais, certo? Assim, porque é um limite colocado pelo próprio capital, certo? Então, assim, qualquer governo que assuma nessas condições, para retirar o capitalismo da crise, ele tem que só pode oferecer saída se for atacando a classe trabalhadora. Ou, então, é um governo de ruptura com o capital. É um governo que pretende estimular a classe a tomar o poder, a se apropriar dos meios de produção e a romper com o capital, certo? Então, qualquer governo que pretenda gerenciar o capitalismo, que pretenda administrar o capitalismo, vai ser um governo que vai direcionar ataques contra a classe trabalhadora. Veja que até os governos do PT atacaram a classe trabalhadora. Fizeram reforma da Previdência, em vários outros ataques. Assim, eu não, aqui o tema não é a minha tese, mas na minha tese eu faço um balanço dos governos do PT. Né? Tá lá, a gente pode, em outro momento, se vocês tiverem interesse, pode vir que a gente pode discutir a tese propriamente dita, né? Sobre a questão agrária e tal, e eu faço um balanço nos governos do PT. Qualquer governo que venha para administrar, gerenciar o capitalismo, vai ter que promover ataques contra a classe trabalhadora para tentar retirar o capital da crise. Esse é um imperativo imposto pelo capital. A não ser que seja um governo de esquerda e pretenda estimular a classe trabalhadora a se auto-organizar. Aí é um governo em choque com o capital, certo? Agora, a saída que eu aponto não é nesse caminho. Eu vejo a questão da unidade de ação da esquerda, mesmo com os setores reformistas, contra os reacionários. Uma frente de esquerda socialista apontando na reorganização da classe trabalhadora e da esquerda para além das eleições.
acho que ficou claro, assim, a questão que Luciana colocou, né? Acho que eu consegui responder. Se não, ela pode fazer aí novamente, que aí eu coloco. Bom, como explicar o imobilismo da classe? Nossa, veja, diante dessa situação de ataques contra a classe trabalhadora, aí ela também tocou na questão do avanço da extrema-direita. Eu vou falar primeiro dessa questão do imobilismo. Veja, a classe trabalhadora foi capturada pela extrema-direita. Infelizmente, nós vivemos uma experiência, e aí o PT, novamente, tem grande responsabilidade disso, que foram muitos anos de apassivamento da classe trabalhadora e despolitização, certo? Foram muitos anos pregando saídas dentro do regime, atacando a classe trabalhadora, apassivando os movimentos sociais, as centrais sindicais, né? Despolitizando a classe trabalhadora propriamente. E nos últimos anos, a intensificação da crise, o golpe, a partir de 2016, principalmente, né? Mas não somente. Acho que desde do final das jornadas de junho de 2013 e tal, aquele período, a extrema-direita foi capturando a consciência da classe, né? A extrema-direita foi se enraizando, foi ganhando espaço na classe trabalhadora, etc. Então, isso explica um pouco essa confusão na classe, esse imobilismo, etc. Né? Além da questão da pandemia, que coloca vários limites para a classe trabalhadora de conjunto, né? Inclusive para os setores da esquerda, os setores mais radicais da esquerda, os setores revolucionários, chamarem a classe trabalhadora para ações de massa em rua, etc. Colocar alguns limites. Nossa, sim, coloca alguns limites, inclusive, para setores revolucionários. Agora, veja, grande parte da esquerda, inclusive, continua apostando em saídas eleitorais, certo? Grande parte da esquerda reformista, né, não vê alternativas para além para além do capitalismo, não vê alternativas que sejam para além das eleições, se adaptaram ao jogo eleitoral. E aí estão esperando o calendário, etc. Enfim, aí vão seguir essa lógica, que é a lógica da luta eleitoral, etc. Agora, em relação ao crescimento da extrema-direita, eu quero chamar a atenção a alguns dados, principalmente a reforma ministerial que foi feita por Bolsonaro recentemente. Veja, Bolsonaro ainda é um governo forte, conta com muitos militares no governo, possui, segundo as pesquisas de opinião, cerca de 30% de aprovação. É um governo que tem mais de 300 mil mortos nas costas, mas não caiu. Então, é um governo forte. Mas, na minha opinião, perdeu um pouco de força, certo? Perdeu um pouco dessa força. Primeiro, nós temos a derrota de Trump nos Estados Unidos. A rejeição de Bolsonaro cresceu, apesar de ele ter 30% de aprovação, ele tem uma rejeição de 54%. As decisões do STF, que anularam as condenações do Lula recentemente, né? Nós tivemos carta dos empresários, né, impondo, fazendo críticas à política que o governo levou adiante. Nós temos ameaça de impeachment, um sinal amarelo, né, como Arthur Lira colocou, né, essa semana. E nós temos, principalmente no cenário internacional, nós tivemos a derrota da direita na Argentina, nós tivemos a derrota da direita na Bolívia, nós tivemos protestos no Paraguai, a luta no Chile, a luta no Equador. Então, assim, a extrema-direita e o governo Bolsonaro, a extrema-direita no mundo ainda é muito forte e tal, mas perdeu espaço, né? Perdeu, inclusive, espaço nos Estados Unidos, com a derrota do Trump, a extrema-direita. E no Brasil, apesar de Bolsonaro ainda ser um governo forte, com
uma aprovação razoável, ele perdeu força e ele ganhou rejeição, né? Agora nós temos as outras questões, como eu te falei. Nós temos o limite imposto pela própria pandemia e nós temos um certo resquício aí do apassivamento e da despolitização da classe trabalhadora que foi promovida durante anos aí, principalmente com a política de colaboração de classes do PT. Ok? Eu acho que eu vou ficar por aqui, acho que eu respondi. Se não respondi, vocês podem levantar a questão novamente, que aí eu coloco mais alguns elementos. Não, mas foi isso, Randilson. Eu acho que você respondeu bem, tanto a pergunta de uma como a de outra, né? Apontando que necessariamente a esquerda dentro do Brasil, ela não é a história de ter essa dificuldade, mas assim, da gente ver para além do capital, né? Então, é como se a esquerda também tenta fazer o que a direita faz, que é tentar gerenciar, ou usar uma palavra que alguns teóricos usam, tentar humanizar mais o processo do capitalismo, inclusive os próprios movimentos sociais, tentar humanizar mais esse capitalismo, e não a sua destruição total, né? Então, essa talvez tenha sido o problema, por exemplo, o problema do PT, das grandes negociações que o PT foi fazendo ao longo da sua gestão, né? E aí a gente vive hoje nesse como a Genária aponta aqui, essa lógica destrutiva de tudo aquilo que representa uma possível contrariedade a essa expansão do capitalismo centrado no governo Bolsonaro. A matança dos movimentos sociais, e não, talvez a discussão mais detalhada, e não colocando aqui os movimentos sociais, até mesmo do campo, pelos quais nós estudamos, como alto processo da ação revolucionária. Não é isso, mas porque aponta alguma contradição desse governo. Né? Então, a gente precisa deixar para a Leandro falar mais um pouquinho, para fazer as outras perguntas. Então, em relação às questões, concordo plenamente com a análise de Ronilson. Além desses elementos que o Ronilson trouxe para a questão desse suposto ou desse apassivamento, né, desse não movimento da classe trabalhadora para enfrentamento, além desses elementos que o Ronilson colocou muito bem, eu também é um elemento importante para a gente trazer para a análise também, que é a questão de como esse governo fascista ele age também contra esses movimentos, né, da classe trabalhadora. Não à toa que, e aí, sobretudo com fortalecimento, com apoio às milícias, e que, inclusive, o ano passado tiveram muitos conflitos com mortes, e os dados da CPT mostram isso. Mesmo no contexto que a gente está vivendo da pandemia, teve conflitos e tiveram várias mortes, um número de mortes elevado em relação aos conflitos, às lutas dos movimentos sociais. E tem as milícias tanto do campo, no campo das movimentos sociais, dos movimentos progressistas, e sem falar também do ponto de vista que a gente fala de organização da classe trabalhadora, até as milícias chamadas milícias digitais, né? Que há de certa forma, tentar, mesmo com essa questão que o Nunes colocou da consciência de classe, tentar travar esse movimento. Acho que, inclusive, o próprio MST, nesse contexto, meio que, pela minha análise, ele deu uma recuada nas lutas, inclusive os avanços, praticamente não houve reforma agrária o ano passado, e isso traz um pouco também desse reflexo de como esse governo fascista se comporta contra os movimentos sociais, contra a classe trabalhadora. Ok. Bom, e tem mais um bloco aqui, Ronilson? Professora. Oi, Karine. Posso fazer uma pergunta? Pode. De fato, a gente sabe que a classe trabalhadora, nós da classe trabalhadora, somos os que mais sentimos o reflexo dessa pandemia. Então, como vocês avaliam a situação dos trabalhadores ao fim da pandemia?
Vai dar para garantir alguma política de bem-estar social, algum fomento ao emprego, ou a tendência é cada vez piorar? Tem essa pergunta aí, Ronilson, aí tem essas outras aqui, ó, que a gente faz o bloco. De Juan. Essa despolitização da classe trabalhadora, podemos depositar uma parcela na questão de os governos fazerem trocas de favores, por exemplo, entre membros do sindicato, introduzindo uma política partidária para defender seus próprios interesses nesses movimentos? Aí o de Lucas, agora é de Lucas e Luciana. Qual o impacto da mídia, a exemplo da mídia agrícola, que exalta esses tempos de pandemia, a expansão do agronegócio, mas quem cobre o aumento da fome e da pobreza? Até que ponto ela pode manipular as classes e como pode ser driblada? Então, tem as três aí. Tem duas aqui no chat. A de Karine, você entendeu, né? Se é possível fazer também, eu acho que Karine deu uma confundida aí na história do bem-estar social, que não é o bem-estar social esse que a gente estuda lá da política europeia, né? Talvez a questão fosse da vida dos trabalhadores, talvez fosse por aí. São duas questões. São três. Porque teve uma que é mais voltada para o agronegócio, não é isso? Tem duas no chat. Tem a última, que é do agronegócio. Você quer repetir essa do agronegócio, por favor, Áurea? É porque, assim, eu não tô, eu tô conectado pelo celular, só que eu botei ele num tripézinho aqui para Você ficar ouviu a de melhor, para não Karine? ficar mexendo. A de Karine foi falada. Eu ouvi as duas, certo, eu ouvi. Pronto, a do agronegócio qual o impacto, que a mídia agrícola, ela exalta esses tempos de pandemia juntamente com a expansão do agronegócio, mas encobre o aumento da fome e da pobreza. Até que ponto ela pode manipular as classes e como pode ser driblada? Tá. Veja, vou responder primeiro. Tem a de Karine, Juan e Lucas. Sobre a situação da classe trabalhadora na pandemia, se a tendência é piorar ou melhorar, certo? Veja, como eu falei, veja, nós estamos vivendo um período de crise estrutural, certo? Então, esse período, por si só, já impõe muitos limites a qualquer política em prol da classe trabalhadora, no seguinte sentido: eu quero fazer uma política de colaboração de classes e quero ter ganhos significativos para a classe trabalhadora. Não tem mais espaço, certo? Nós estamos num período de crise estrutural do capital, em que não tem mais esse espaço. Tanto é que, a partir da queda do Muro de Berlim, do final da União Soviética, da restauração do capitalismo e tal, nós temos o avanço do neoliberalismo, certo? Nós temos o avanço de política neoliberal. O que aconteceu, por exemplo, durante os governos do período do PT aqui, que promoveram ataques contra a classe trabalhadora, mas, de certa forma, conseguiram conciliar isso com algumas políticas assistencialistas, né? Com o Bolsa Família, etc. Porque é uma situação excepcional, né? Onde você tinha crise no mundo, fuga de capitais, e você tinha uma alta no preço das commodities, certo? Mas isso também tem limites, né? E mesmo assim não foram políticas significativas, né? Como eu disse, foram políticas compensatórias, políticas assistencialistas, etc. Políticas minimalistas, né? A política, as privatizações, reforma da Previdência, retirada de direitos da classe trabalhadora, ela continuou mesmo nos governos do PT. Eu posso tratar isso com maiores detalhes, certo?
depois. Então, a tendência é piorar. Agora, não tem como fazer uma previsão em relação, por exemplo, a algumas políticas assistencialistas, se algum governo vier, um suposto retorno do PT, etc. Veja, dificilmente algum governo vai reverter essas medidas que já foram adotadas por Bolsonaro, ok? As políticas adotadas por Temer e Bolsonaro, como eu já falei, inclusive reforma da Previdência, reforma trabalhista, porque é uma tendência, é uma necessidade, é uma demanda do próprio capital para sair da crise. Agora, a gente não tem como prever se pode ter um cenário melhor para uma política assistencialista um pouco melhor do que essa que foi oferecida por Bolsonaro, de 250, de R$ 375, está entendendo? Um outro governo poderia adotar uma política um pouco diferente do que essa, mas não uma política que trouxesse ganhos significativos para a classe trabalhadora, certo? Ganhos significativos de estatizações, de reversão das privatizações, de direitos, né, de conquistas para a classe trabalhadora, certo? Ok? Acho que eu respondi essa. Qualquer coisa a gente pode retornar novamente. A outra é sobre o apassivamento da classe trabalhadora. Me vejo. Eu acho que teve algum momento que falou se nós podemos depositar isso com a influência partidária nos sindicatos e tal. Veja, eu acho que eu vou tocar um pouco nessa questão da consciência de classe, mas antes eu vou tocar nessa questão de partido. Nós temos uma situação em que o próprio conceito de partido foi sendo despolitizado. Então, nós temos um conceito que predomina de partido ser algo que se reduz a uma luta eleitoral, às disputas institucionais. Nós temos uma despolitização porque a maioria dos partidos no Brasil, principalmente os de direita, são legendas de aluguéis, né? São legendas para negociações espúrias, né? Para esse toma lá da cá que a gente vê no Congresso, no Senado, etc. Mas veja, esse não é o meu conceito de partido, certo? Primeiro, partido é um projeto de sociedade. O partido, ele luta... Veja, você tem movimentos negros, você tem movimento de mulheres, movimentos ambientalistas, você tem movimentos sem terra, sem teto, etc., que lutam por demandas econômicas imediatas da classe trabalhadora, por demandas imediatas. A função do partido, na minha opinião, é articular isso num projeto de sociedade, certo? Então, partido, para mim, é um projeto de sociedade, né? Eu poderia entrar em outras questões, a concepção leninista de partido, algumas, mas eu não vou entrar, não sei o que vocês queiram, certo? Não vou entrar nesse aspecto. Mas, assim, então, a partir da compreensão do que eu tenho de partido, eu não vejo como um partido revolucionário pode atrapalhar uma luta sindical. Ao contrário, né? Como dizia Lenin, se formos os melhores sindicalistas, estamos fritos, porque naquela época, né, que ele falava pelo czarismo. O czarismo não acaba nunca, né? A gente não vai nem... a gente vai ter dificuldades, inclusive, de romper com o capitalismo, ok? Então, a função do partido é estimular a consciência de classe para ir além da ordem social estabelecida, ok? O partido luta por todas as demandas imediatas da classe e articula isso num projeto alternativo de sociedade.
a concepção leninista de partido. Inclusive, ele tinha que ser um partido internacional, um partido de vanguarda, os elementos mais conscientes da classe trabalhadora, partido proletário, né, para impulsionar a ruptura com a ordem do capital, etc. Mas eu não vou, como eu te falei, não vou estar entrando porque não é essa a finalidade, entrar na concepção leninista de partido. Então, eu não acho que um partido, o fato dele entrar no sindicato, ele atrapalha. Agora, infelizmente, nós tivemos uma condição em que, por exemplo, a CUT, que uma das maiores centrais sindicais do país, foi se moldando à ordem do capital. Inclusive, alguns teóricos colocam que o amoldamento da CUT à ordem do capital, ela antecede o próprio amoldamento do PT, certo? A CUT foi se moldando à ordem do capital, isso consequência também das políticas neoliberais adotadas, do prolongamento em situações reivindicatórias, em situações defensivas, e essa intensificação das políticas neoliberais, elas atacam a classe trabalhadora não só na questão do direito, mas também na questão subjetiva, certo? Ela dificulta a organização e a resistência da classe trabalhadora, ok? Nós tivemos, por exemplo, em vários aspectos, gente, em vários aspectos. Desculpa, assim, não ser tão didático, é porque vem tanta informação na minha cabeça que às vezes fica complicado para passar. Mas veja, inclusive na consolidação de plantas industriais. A gente teve antes um período taylorista, fordista, em que organizado por grandes plantas industriais, etc., um modelo anterior, digamos assim, que organizou a classe trabalhadora em grandes plantas industriais, e a classe trabalhadora respondeu. E a resposta do capital a essa ação da classe trabalhadora foi, inclusive, na dispersão de plantas industriais, na retirada de direitos e tal, que isso, inclusive, afeta a subjetividade e dificulta a organização e a luta da classe trabalhadora. Então, são vários aspectos que a gente precisa levar em consideração na hora de analisar o apassivamento atual. Assim, por que a classe trabalhadora não resiste contra os ataques da forma como a gente gostaria, por exemplo? Eu citei a política de colaboração de classe do PT, porque eu acho que ela teve um peso muito grande, mas não é só isso, tem outros aspectos, ok? Como eu falei, a implantação de políticas neoliberais, o prolongamento de situação em situações reivindicatórias, a cooptação, o amoldamento de várias organizações à ordem do capital, etc. Não só do PT, viu? PCdoB, outras organizações também cumpriram um papel nefasto, na minha opinião, no sentido da educação da classe trabalhadora. Bom, mas, vejam, em um primeiro momento, a classe trabalhadora pode se apresentar moldada à ordem do capital, partilhando, inclusive, valores da sociedade burguesa, né? Capturados pela extrema-direita, etc. E, em um segundo momento, os trabalhadores podem se apresentar em luta, reivindicando suas demandas imediatas, né? Aquilo que Marx chamava de consciência em si. E, num outro momento, a classe trabalhadora pode se apresentar numa forma revolucionária, né? Como já se apresentou em vários momentos na história. Inclusive na formação do PT, né, a classe trabalhadora quase salta de um estágio de consciência em si para consciência para si, né? Então, num outro momento, ele pode se apresentar de uma forma revolucionária, a classe para si, né? Um salto maior na consciência de classe. Agora, o salto do primeiro estágio,
moldar a ordem do capital para um segundo estágio de consciência em si, é feito pela própria realidade, pela quebra de autenticidade do discurso da ordem, pela incompatibilidade entre o discurso da ordem e a vivência concreta da classe trabalhadora. E o salto do segundo para o terceiro, de consciência em si para consciência para si, aí é necessário um esforço teórico. Aí, como diria o Lenin, sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário. Aí é necessário uma vanguarda revolucionária para apontar o caminho, né? Que Lenin, inclusive, apostava que a vanguarda revolucionária tinha que ser organizada em forma de partido, né? A vanguarda revolucionária já é o partido para Lenin. Tinha uma outra questão, que era a questão ligada ao agronegócio, que alguém colocou, mas eu não anotei ela. Você quer falar, Áurea? Peraí, que já saiu aqui. Depois o Leandro pode completar essa do agronegócio também. A do agronegócio. Se Leandro quiser responder também, pode ser. A expansão do agronegócio, mas em relação à mídia, a questão da mídia agrícola, né? Sim, que exalta, sim. Nesses tempos de pandemia, a expansão do agronegócio, mas quem cobre o aumento da fome, da pobreza, até que ponto pode manipular as classes e como pode ser driblada? Veja, sobre o drible, aí mas veja, a mídia ainda tem uma força muito grande. Sobre o drible, aí a capacidade criativa da classe trabalhadora organizada, nos movimentos sociais, nos partidos políticos de esquerda, em sindicatos de esquerda também, né? Nos sindicatos da classe, etc. Nas suas organizações próprias. Aí vai da criatividade da classe. Agora, isso eu estou falando assim, no sentido de tentar dialogar com a classe. Mas, veja, não é só uma questão de um discurso da mídia que realiza um apassivamento da classe trabalhadora. É todo esse histórico que eu acabei de passar para vocês, né, de amoldamento à ordem das organizações, de apassivamento, de cooptação, toda essa situação, os ataques neoliberais, o crescimento da extrema-direita, tudo isso dificulta. E dificulta, infelizmente, assim, ao ponto de a gente não ter essa quebra de autenticidade do discurso da ordem. Infelizmente, assim, nós temos trabalhadores que estão passando situações muito difíceis e que continuam apoiando o governo Bolsonaro. Infelizmente, assim, não existe mágica, não existe essa... Se a gente tivesse uma formulazinha de como driblar, a gente já tinha publicizado isso e tal. Mas, assim, infelizmente, são as condições objetivas, né? Assim, as condições em que a classe vive mesmo. Não é só a gente empreender um discurso diferente que vai fazer a classe se mobilizar e tal. Não é, entendeu? Eu participei do movimento estudantil, a gente já fez várias manifestações e tal. Você chegar para dialogar, inclusive, com estudante, com outras pessoas, você aí parar, está sendo explorado, etc. E o cara só balança a cabeça e pronto, segue sua vida, entendeu? Não assim, chega um momento em que essa situação, ela entra em choque mesmo. A própria classe trabalhadora, lógico, não entra também, assim, não é que a gente não tem que fazer nada, não tem que lutar para combater esse apassivamento, etc. A gente tem que continuar lutando e tal. Mas essa quebra de autenticidade do discurso da ordem, esse estalo na consciência da classe trabalhadora vem do próprio movimento real, como eu acabei de falar, certo? Eu vou ficar por aqui, aí passar para... Aí, Leandro, pode dar uma acrescentada aí na questão do agronegócio, que o povo já está aqui me chamando para reunião. Rony colocou muito bem, assim, perfeitas as considerações, as análises deles, não tem nem o que falar depois dessas colocações de Ronilson. Ele trouxe um elemento importante que eu acho também, acredito também para análise, que é essa reestruturação produtiva do capital que teve, né? Os fins das fábricas, das organizações
sobretudo os sindicatos. E no Brasil, nos últimos anos, sobretudo no governo que a gente teve na reforma trabalhista praticamente a extinção dos sindicatos, com corte de contribuições sociais, já vinha num processo a nível mundial, a partir da reestruturação produtiva do capital, com enfraquecimento das organizações, e num contexto onde aquele que cada um vai colocar da questão do trabalho uberizado, né? Onde nós temos trabalho extremamente precarizado, o trabalho que ele vai dando como uberizado, que são pessoas que absorvem a ideologia do empreendedorismo na concepção de ser empresário, aquele trabalhador que não tem direito, que não tem férias, que não tem nenhuma garantia social, mas que compra a ideia de que ele é um trabalhador autônomo, é um microempreendedor ou um empreendedor. E aí justamente a dificuldade que nós temos de dialogar, e é um desafio para as organizações de esquerda, justamente como dialogar com essas pessoas, né? Como dialogar com esses trabalhadores, de que eles não têm, que são trabalhadores sem nenhum tipo de direito, sem nenhuma garantia, sem nenhum tipo de... Imagine, para a quantidade de trabalho que é por isso que esses dados que eu mostrei inicialmente, né, a quantidade de trabalhadores que vivem no trabalho informal ou no trabalho autônomo, que eles, em qualquer momento de crise, estão totalmente vulneráveis, né? Seja um processo individual de um acidente, de uma doença, e seja um processo como a gente está vivendo de uma crise pandêmica, né? E aí o cenário é o mais sombrio possível, porque a gente, associado à questão da reforma da Previdência, que no futuro um monte de pessoas e sujeitos não vão ter a possibilidade de se aposentar, né? Não tem trabalho, não vão ter a possibilidade de se aposentar. Era mais ou menos só essa questão que eu queria tocar quando você colocou aí, que a gente vive um cenário extremamente tenebroso. Agora, como o Rony colocou, né? Vai depender essa capacidade da organização das classes, da classe social, da classe trabalhadora. Tem outras questões aqui no chat. Pode fazer as duas questões aí para a gente terminar, até porque eu vou ter uma reunião agora. Aí tem uma de Arlândia e tem uma de Fátima. A Arlândia perguntou o seguinte: qual a relação... Tem uma de Patrícia também. Patrícia chegou, Patrícia Rayana, Karine. Certo. Eu acho. Pronto. A Arlândia perguntou o seguinte: qual a relação da privatização das ações da Petrobras e o aumento exorbitante da gasolina? A Maria de Fátima questionou: nós, como classe trabalhadora, como ficará a nossa situação em pós-pandemia em relação a políticas públicas e em relação ao aumento da miséria? Ficará mais escasso o acesso à educação e saúde pública? Aí a Arlândia perguntou novamente: a privatização explica a não autonomia do governo atual com relação ao aumento do preço dos combustíveis? Nossa, a primeira pergunta é sobre a relação entre a privatização e o aumento do preço dos combustíveis. A segunda é... Repetir para mim, por favor. Desculpa. A segunda, ela questionou se ficará mais escasso o acesso à educação e à saúde no pós-pandemia. Acesso à educação e à saúde. E a outra teve a terceira... Arlândia colocou: a privatização explica a não autonomia do governo atual com relação ao aumento do preço dos combustíveis. Eu acho que dá para complementar, né, com a primeira questão. Dá, sim. Oi. Com relação à minha pergunta, quando eu perguntei novamente, é só assim, mesmo que fosse um governo populista e quisesse interferir, por exemplo, no preço, né, da gasolina, eles conseguiriam ou você acha que não? Certo. Posso ir? Veja, em relação eu vou
na primeira, em relação à privatização da Petrobras e o aumento do preço dos combustíveis. Veja, como eu disse, a questão do aumento do preço dos combustíveis foi uma medida já adotada no Temer e que Bolsonaro levou adiante, que foi o preço dos combustíveis, em vez de ser de acordo com a produção, com os custos de produção no Brasil, ele colocou de acordo com o dólar e com as oscilações do mercado internacional, certo? Então, qualquer variação, qualquer oscilação no dólar ou no mercado internacional vai aumentar o preço dos combustíveis. Vocês sabem que o dólar está muito valorizado em relação ao real. Esse é um aspecto, certo, do aumento do preço dos combustíveis. Outra é a destruição da capacidade produtiva da Petrobras. Veja, você tem muitas instalações em que o governo para a capacidade de produção da Petrobras. Nós temos um país que é autossuficiente em petróleo, gente, e o que o governo Bolsonaro faz? Para uma parte da capacidade produtiva da Petrobras para favorecer grandes empresas internacionais, para favorecer a importação de combustíveis, etc., né? Para favorecer a produção por outras empresas transnacionais, certo? Esse é um aspecto. Então, a outra questão que a Arlane levantou é a privatização, se a privatização revela uma falta de autonomia do governo atual. Veja, não, essa privatização é parte do projeto do governo atual. A gente colocou isso, inclusive, no artigo que a gente publicou aí na Pegadas Eletrônicas, né? A gente leu o programa de Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito com esse programa, defendendo privatizações, retirada de direitos à classe trabalhadora, reforma da Previdência, defendendo todos esses ataques que ele está fazendo aí. Na verdade, assim, acho que a pandemia, a conjuntura não ajudou tanto a ele a fazer o que ele queria, mas o projeto de Bolsonaro é daí para pior, é pior, né? Então, assim, a privatização revela a falta de autonomia? Não, revela o próprio projeto do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, se tivesse autonomia, era mais ataques contra a classe trabalhadora, com certeza, muito mais ataques. Agora, tem resistências da classe trabalhadora, tem enfrentamentos de setores do próprio capital, etc., certo? Que, de certa forma, coloca alguns limites, né? A gente viu aí vários atritos entre o governo Bolsonaro, governadores, STF, atrito dentro da própria classe dominante, né? Dos setores burgueses. Sobre acesso à educação e à saúde. Com certeza. Oi. Deixa eu só responder essa para não perder o fio da meada. Cadê vocês, Iracema? Eu volto já. Sobre e aí, essa questão Paulo, descansou? Eu estou aqui ainda no grupo. Iracema? Então. Cadê Iracema? Tô ouvindo não, Paulo. Oh, peraí. Ixi, deixa eu ver. Peraí, deixa eu... eu baixei aqui o som. Peraí. Professora. Eu acho que pode continuar, parece que ela baixou o som.
eu acho que ela não está ouvindo a gente, só que como o microfone dela está Não, ligado... pode continuar, Ronilson. Como o microfone dela está ligado, quando ela falar, ela vai sair aqui. Quem? Eu? Sim, o microfone dela estava ligado, estava saindo o áudio da outra reunião. Eu já saí de lá. Agora eu vou. Porque eu tenho que entrar em outra agora, às 7 horas. Ó, gente, mais uns minutos, mas não respondeu. E eu baixei o som aqui, ó. Tá vendo aí, minha gente? A loucura de participar de outra. Mas onde já terminou de responder aquele bloco? Faltava sobre acesso à educação e à saúde. Genária, ou Karine Ferraz de Patrícia também? Ainda não. Eu volto já. Eu entro aqui nessa e volto daqui a pouco, viu, Leandro Marronils? É que essa aqui, para a gente ver um negócio aqui no mestrado de 7 horas, e o povo ali está me esperando. Eu volto já. Eu vou deixar aí gravando, porque só eu que tiro, e eu volto nesse instante. Pode ir respondendo aí, Ronilson, mas Leandro. Tá. Então, gente, bom, eu ia pegar o fio da meada que eu estava falando sobre as privatizações e tal. Veja, as privatizações, além de ser uma demanda do próprio capital, né, privatizações, retirada de direitos da classe trabalhadora, etc., ela faz parte do projeto do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro se elegeu defendendo isso, né? Então, não é à toa que a gente deu aqui alguns dados sobre a retirada de investimentos na educação, etc., o sucateamento, né, da educação, a PEC 186, que tinha como proposta acabar com o teto mínimo, né, de investimentos o mínimo, né, o limite mínimo de investimento na educação e na saúde, etc. E assim, Bolsonaro se elegeu, inclusive o Mandetta, né, que muita gente acha que era um ministro progressista, etc., defendia acabar com o SUS, né? Depois, quando surgiu a pandemia, ele começou a usar o colete do SUS e tal, né? Porque sabia que o SUS era um sistema que daria condições de enfrentamento à pandemia da Covid-19, etc. Mas, inclusive, ele defendia o sucateamento, acabar com o SUS, etc. E Bolsonaro se elegeu defendendo isso, né? Bolsonaro se elegeu, aquela reunião que ficou famosa, né, que saiu o vídeo, etc. O Paulo Guedes defendeu botar bomba nos servidores públicos e tal. Ali é para acabar com os serviços públicos, né? Entre eles, educação e saúde. Acho que respondi. Se alguém tiver mais alguma questão, a gente pode colocar. Mas é uma demanda do próprio capital, gente. E, além disso, é um projeto do governo Bolsonaro, etc., né? Vou ler aqui só a última questão de Patrícia para a gente encerrar, viu? Ela colocou assim: primeiramente, parabéns a vocês dois pelas explanações. E ela questionou como enfrentar a pandemia e a precarização do trabalho cada vez mais intensa, mesmo diante da necessidade imediata de alimentação. Como enfrentar a pandemia, etc. Veja, como eu disse, não tem receita, digamos assim. Não tem como a gente saber nós temos uma dificuldade muito grande de organização para enfrentamento nessa conjuntura, né? Pelo histórico que eu disse, de apassivamento da classe, a cooptação da consciência pela extrema-direita, nós temos essa dificuldade, confusão ainda na classe trabalhadora, etc. Agora, se ela perguntar assim,
qual o projeto que eu defendo, aí, assim, eu posso falar, assim, além das demandas imediatas, né, por auxílio emergencial, por todas essas, por congelamento do preço dos alimentos, na cesta básica, nos combustíveis, etc. Defender reforma agrária e defender uma sociedade socialista, né? Um projeto de sociedade socialista. Agora, nós estamos com dificuldades por conta desse histórico, por conta da própria pandemia que impõe limites à organização da classe trabalhadora, etc. O nosso papel é apoiar as lutas, certo? É, apoiar as lutas, atuar em unidade no campo da esquerda, tentar a partir das demandas econômicas imediatas, a partir das demandas imediatas da classe trabalhadora e articular isso com reivindicações transitórias, como eu falei, da reforma agrária, etc. E apontar para a necessidade de ruptura com o capitalismo, apontar para um projeto socialista de sociedade. Gente, agora é isso. Assim, infelizmente, nós temos dificuldades. Classe trabalhadora encontra-se dividida, parte, inclusive, apoia o bolsonarismo, etc. E nós temos confusão na própria esquerda, né? Porque parte da esquerda se adaptou à ordem estabelecida, se adaptou ao capitalismo, acha que a luta tem que ser nos períodos eleitorais, etc. São essas as dificuldades. Gente, eu queria pedir desculpas porque eu coloquei o celular num tripézinho para não ficar mexendo, sabe? E aí eu não consigo ler o chat, eu não fico mexendo no celular, não fico. Aí por isso que eu peço para vocês fazerem as perguntas e tal, porque eu não consigo acompanhar o chat, etc. Tá Ok? certo, Mas, não tem problema desculpa. não, Nilson. Eu posso encerrar? Então eu quero agradecer mais uma vez aí a vocês pelo convite, parabenizar o grupo, né? Dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, dividir esse espaço com Áurea, com o Leandro, né? Meu amigo, camarada, né? A gente tá junto aí, continuamos junto nas lutas, né, Leandro? Continuamos junto pesquisando, etc. E é isso, mandar um abraço para vocês. Estou à disposição quando vocês quiserem. Quero dizer assim que inclusive, se vocês quiserem depois discutir a minha pesquisa propriamente, a pesquisa de doutorado, eu, eu estou à disposição, posso vir aqui para dialogar com vocês. E é isso, espero ter contribuído. Tem algumas questões que acho que poderia ter colocado de forma um pouco mais didática, mas como não foi o tema central, digamos assim, do debate, eu acabei não preparando de maneira didática, como essa questão da consciência de classe, etc. Entendeu? Mas é isso, muito obrigado a todos e todas. Nós que agradecemos a presença de vocês dois, por terem aceito o nosso convite e por terem trazido excelentes explanações e reflexões tão atuais. Então, ficamos por aqui, né? Sexta-feira, novamente, terá grupo de estudo no mesmo horário. E uma boa noite a todos. Boa noite.
minha gente, terminou, deixa eu até encerrar aqui a gravação. Muito bem, Ana Júlia, ficou aí me esperando, nem me disseram.